Queridos irmãos, boa noite. É um prazer muito grande retornar a essa amada igreja que durante muitos anos passamos sempre aqui em frente, quando pastoreávamos aqui na Vila Aliança e morávamos num lugar totalmente oposto, né? Morávamos no Recreio e pastoreávamos em Vila Aliança. Era só uma distânciazinha pequena. E eu sempre vi essa igreja aqui, né? E depois tive o privilégio de ter o seu pastor, né? Pregando em nossa igreja, como seminarista. E eu me lembro de um comentário que eu fiz também com outro seminarista, que agora é pastor Rafael. Eu falei, esse rapaz vai longe. Esse rapaz vai dar um bom pastor. E logo depois ele foi ordenado, né? E veio pastorear aqui. Então, sinto-me honrado por estar aqui com os irmãos. Trago o abraço da igreja em que pastorei, Primeira Igreja Batista de Curicica. E quero dizer que é um prazer muito grande estar falando na ordenação, na consagração agora do Giovanni. Porque sempre tem pessoas que marcam nossas vidas, né? Eu estive falando com a minha esposa que eu já perdi a conta de quantos pastores eu já participei da ordenação, como examinador, e já perdi as contas mesmo, foram muitos e muitos pastores. Mas tem dois pastores que foram marcantes na minha vida como pastor, né? O Giovanni e o pastor Rafael. Foram seminaristas à mesma época, né? Então, eu tenho grande satisfação de estar falando aqui nesse momento, porque eu pude passar para os dois o que é o ministério pastoral. E eu deixei bem claro para eles que o ministério pastoral não é só o glamour de ser pastor, né? Há pessoas que acham que é o máximo você estar aqui em cima e pregando para muitas pessoas. Acham que a vida do pastor se resume só a pregar. E não é isso. Mas ainda que fosse só isso, eu peço que você faça só uma conta pequena. Prega-se no culto de oração, domingo pela manhã, domingo à noite, toda semana, todos os meses, 12 meses. Se prega primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, e aí vai. Você prega décadas. Tem pastores que chegam a meio século pregando. Você imagine você achando que isso é algo fácil. Mas faça isso sabendo que seu pai morreu e você vai estar pregando. Tem o casamento de fulano, você não vai estar. Tem o aniversário de um parente, você também não vai estar. Tem uma cerimônia, não conte comigo. Tem um compromisso, não conte comigo. Você poderia ir? Não, estou na igreja. Você pense em fazer disso algo para o resto da sua vida. Aí você vai ver que a vida do pastor não se limita só em pregar. Se limita a um compromisso que é para sempre. É um compromisso que você nunca está disponível para as outras coisas. A igreja sempre vai estar em primeiro lugar. E durante o meu ministério, onde eu tive o prazer de ter Giovanni e Rafael, eu sempre deixei claro a eles que a vida pastoral, o que você menos vai fazer é sorrir.
apesar dos irmãos verem os pastores sempre sorrindo, pregando, num casamento, num aniversário de 15 anos, mas eu digo aos irmãos que a maioria das vezes, e eu deixei isso claro para Giovanni, a gente vai estar chorando. Porque se a igreja cresce, a honra e o louvor é ao pastor? Não. Não, a igreja cresce, mas o responsável não é o pastor. A igreja cresce porque o Espírito está falando, o Espírito está movendo. E a época que o Giovanni me ajudou, nós tínhamos uma igreja muito grande. Batizamos na época 350 pessoas. E o Giovanni testemunhou isso, porque eu falei, olha, aprende para você não se decepcionar. Os diáconos me chamaram, pastor, pega leve aí, você está batizando muito. Eu falei, ué, meu Deus do céu, foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu sou vocacionado. E eu falava para eles, está vendo? Se a igreja cresce, o responsável não é o pastor. Se a igreja cai, o culpado é o pastor. Se batiza, é a igreja. Se batiza muito, vai devagar, pastor. E eu falava isso para eles. Que o ministério pastoral é mais lágrimas do que sorriso. Porque vai ter tempos que você não vai entender o que se passa na vida da igreja. Você vai dizer assim, meu Deus, eu amo a igreja, eu faço tudo pela igreja, eu me preparo por sermão, eu me entrego pelo sermão para comunicar a palavra de Deus. E quando eu saio à porta, tem irmãos que me abraçam efusivamente e dizem, pastor, que sermão maravilhoso. Tem outros que você escuta pelo corredor dizendo, não senti nada. O pastor, sermão horrível. Aí você fica assim, meu Deus. Essa é a vida do pastor. Se acerta, se erra, culpado. Então eu sempre deixei claro aos seminaristas que a vida pastoral é muito difícil. São poucas honras, muita cobrança. Você chega ao final do ministério, eu posso dizer que eu também já estou chegando ao meu final, onde você talvez merecesse alguma honra, e eu vou dizer algo que você grave isso. Quando nós chegamos na igreja, estende-se um tapete vermelho. Você é honrado, todos querem te abraçar, todos querem falar com você. Quando você termina o ministério pastoral, depois de muitos anos trabalhando, se dedicando, as pessoas querem saber, pastor, qual vai ser a data que o senhor vai meter o pé aqui da igreja? Um dos grandes pastores, pastor da PIB de Jacarepaguá, depois de 30 anos de ministério, ele passou pelo corredor, um jovem falou assim, pastor, o senhor não vai ficar mamando nas tetas da igreja depois que sair da igreja não, né, pastor? Depois de 30 anos de ministério. Não foi uma palavra de agradecimento. E o pastor não quis nada da igreja, não recebeu nenhuma remuneração da igreja quando saiu. Mas o desrespeito, por isso que eu falo sempre, e geralmente eu erro essa frase, mas honras, melhor merecê-las e não tê-las, do que tê-las e não merecê-las. Porque quando nós chegamos na igreja, nós não merecemos honra nenhuma. O pastor chega, não deve ter honra. Não deve ter aquela multidão de presentes. Giovanni lembra quando a gente estava lá na vila, né? Era uma montoeira de presentes.
E eu disse essa frase quando cheguei, a igreja repleta. Os irmãos estão me honrando. Mas honra nenhuma eu tenho para receber, porque eu não fiz nada pela igreja. Falei no dia da minha posse. Mas também falei no dia que eu fui embora. Hoje eu saio sem honra. Mas hoje eu mereço ser honrado. Porque lutei, trabalhei com os irmãos. Mas vida de pastor é assim. Honras não merecidas. E na época que são merecidas, são negligenciadas. Mas vida de pastor é isso. Pastor, ele não é pastor porque a igreja aplaude. Ele não é pastor porque a igreja está cheia. Ele é pastor para a igreja cheia, para a igreja vazia, porque vai ter épocas em que a igreja vai estar cheia. É cíclico. E vai ter época que a igreja vai estar vazia. São fases que a igreja passa. Mas nós não devemos nunca jogar o peso, a carga sobre o pastor, se a igreja está cheia ou se está vazia. Quem dera nós pudéssemos. E o pastor precisa aprender isso, porque esse é o maior dilema na vida de um pastor. É quando a igreja está vazia. E nós nos julgamos e falamos, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Eu prego com a mesma vontade, eu tenho o desejo da igreja estar cheia, o que está acontecendo? Mas não depende de nós. Mas nós, pastores, sofremos. Nós sofremos quando sai um. Nós sofremos quando alguém vai para outra igreja. Nós fizemos, até temos uma postura de durão, de não nos abatermos, mas nos abate. E frustra. E a pior coisa que tem é o pastor frustrado. Porque o pastor frustrado, ele não vai ter ânimo para pregar. Ele não vai ter ânimo para corrigir. Ele não vai ter voz para exortar a igreja. Então, que no curto período que nós passamos juntos, eu espero que essa lição fique marcada no teu coração. Honras melhor não tê-las. Não ter nunca. Do que tê-las no momento em que você não mereça. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus, depois dessa introdução. Na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no capítulo 4, a partir do verso 9. Peço os irmãos que se coloquem de pé. 1 Timóteo. Vou ler ali com os irmãos. Vamos todos juntos? Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Ninguém menospreze o fato de ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que foi otorgado por mensagem profética, com imposição de mãos e por parte do presbitério. Amém. Senhor, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Que tu possas aplicá-la aos nossos corações, pois a ti te oramos em nome de Jesus. Amém. Com imposição de mãos.
Eu sempre recitei esse texto, não só para o Giovanni, mas como para o Rafael e para todos os seminaristas. Paulo diz a Timóteo: aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. É excelente obra, é grandiosa, é maravilhosa, é algo que muitos almejam, é o pastorado. Me lembro quando eu era seminarista, a coisa que eu mais queria era pastorear. Eu anelava por isso, eu estudava, eu me preparava para assumir o ministério. Excelente obra, aquele que almeja o episcopado, ele tem. Mas algo que me preocupa, e sempre me preocupou, é quando a palavra diz: mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato e no procedimento. Na palavra, porque um pastor sem palavra não vai a lugar nenhum. Aí vocês podem pensar assim: pastor, todo pastor tem palavra. Não é assim? Pois todo homem deveria ter palavra. Não é uma virtude do pastor, mas sim de todo homem, de bom caráter. Tem que ter valor a sua palavra. Timóteo, você está almejando algo maravilhoso, mas seu exemplo. E quando ele fala isso, quantos pastores nos dias atuais não são exemplo? E ele diz a Timóteo: seja o exemplo na igreja. Eu desafio qualquer seminarista meu, e foram muitos, e Giovanni que está aqui, eu era o primeiro a chegar em todos os evangelismos. O primeiro. Fazíamos evangelismo, podia estar o tiroteio que fosse. Pastor, está tendo tiroteio. Ué, qual o problema? Enquanto a bala não me achar, nós estamos pregando. E eu falo isso às vezes na igreja que eu pastoreio, lá pertinho da Barra. E eles pensavam: pastor, você saía no tiroteio? Saí, ué. Enquanto a bala não me achar, até que teve um dia que ela me achou, né? Tomei-lhe um tiro no pé, mas também envergonhei o diabo. Enfaixei o pé e fui para o culto. Aí depois o enfermeiro falou: pastor, o senhor não foi no UPA? Eu falei: UPA para quê, rapaz? Um tiro no pé, o que é isso demais? Mas eu nunca fui o segundo. Eu tinha que chegar primeiro. Quando eu chegava na igreja, eu era o primeiro. Porque ser o exemplo dos fiéis. Exemplo não pode chegar atrasado em EBD. Tem pastores hoje que chegam atrasado para culto. Eu nunca admiti isso. Porque eu me lembrava de Paulo dizendo a Timóteo: ser tu o exemplo. Ou você vai ser um pastor daqueles que diz assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu já ouvi desculpa de pastores que, graças a Deus, eu não tive no concílio deles, porque certamente seria reprovado. Pastores dando as desculpas mais bizarras possível para não estar no culto, para faltar ao culto. Parece que a minha filha vai ter uma dor de cabeça, pastor, então eu não vou estar no culto. Falei: meu Deus, você nunca vai deixar de ser pastor auxiliar. Você vai ser pastor auxiliar para o resto da vida.
porque eu não vou na igreja porque essa foi demais. Porque meu hamster está passando mal. Poxa vida. Deixar de ir à igreja porque o hamster está passando mal? Já ouvi isso. Eu fico pensando, como homem de Deus, alguém chamado por Deus, quando você tiver que encarar o diabo, o diabo fala, você é aquele do hamster, né? Eu te conheço. Porque que moral você vai ter? A Bíblia diz que a autoridade você adquire com o exemplo que você dá. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Mas se o diabo intimidar o pastor da igreja, como que vai ficar as ovelhas? Aí eu volto-me a Inácio de Antioquia. Quem não conhece, eu vou apresentar Inácio de Antioquia a todos vocês. Ele foi aquela criança que Jesus pegou e falou assim, se vocês não forem como uma criança, jamais entrarão. Aquele dali era Inácio de Antioquia, que foi o primeiro bispo da igreja. Inácio, a igreja dele foi invadida pelo exército de Roma. Foi preso, todo mundo levado ao Coliseu. E os diáconos, e eu amo diácono por causa disso, os diáconos mexeram os pauzinhos. Imperador, Inácio é aquele professor que o senhor teve. É mesmo, meu professor, é. Fala com ele o seguinte, ele nega, só de mentirinha, nega, o senhor salva ele, e o resto joga para os leões. Ele está preocupado com o Inácio. A igreja joga para os leões. Então os diáconos, eu estou dizendo diácono, irmão, nem sei se era diácono, mas já estou promovendo quem ajudou, porque quem ajuda pastor é diácono, né? Inácio, olha, nós já armamos aqui, está tudo certinho. Você vai dizer ao imperador que você nega Jesus, mas você nega só de mentirinha, então você salva. E o resto vai para o leão. O leão vai comer crente à vontade. Inácio falou assim, não aceito isso. Eu quero morrer com a minha igreja. Ou seja, eu quero ser o primeiro a ser comido pelos leões. Depois vocês jogam a minha igreja, mas eu quero ser o primeiro. Ele, como pastor, se colocou à disposição de ser o primeiro. Mas os leões, eu acho que estavam meio enfastiados, eles não quiseram comer Inácio. Mas, como ele tinha que ser exemplo, com o tempo os leões falaram assim, já esperamos muito tempo, vamos te comer. E comeram Inácio. Mas antes ele disse assim, eu quero ser o puro pão de Cristo. Que o meu corpo seja dilacerado pelas feras, mas que eu suba como um bom pão de Cristo. E ele foi dilacerado pelas feras, dando exemplo à sua igreja. E aí, quando você é exemplo, você estimula outros a serem exemplos. Porque, tipo assim, começou o sarrafo lá no alto. Ninguém vai querer chegar e, né? Pô, pastor morreu dilacerado pelos leões. Eu vou sair correndo do leão? Correr de um lado para o outro, fazer uma vergonha? Não, foi todo mundo bonitinho, todo mundo sacrificado. Todos morreram unidos. Mas os diáconos, de novo, tinham uma velhinha. Uns dizem que era uma garotinha, outros dizem que era uma velhinha. Então eu vou ficar no meio termo. Havia Blandina. E diz a história que ela foi martirizada. E ela, da igreja de Inácio, ela foi sentada em cima de uma bigorna
de aço incandescente. E quando puxaram ela, as suas nádegas ficaram, grande parte, presa nas bigornas. E disseram a ela: você nega Jesus Cristo? E ela: não. E chicotearam: você nega Jesus? Não. E martirizaram ela de todas as formas. Porque diziam eles, por ela ser frágil, por ela ser mulher, ela vai negar a Jesus. Ela aguentou todas as torturas, até ser morta, mas não negou a fé em Jesus Cristo, porque ela viu no pastor um exemplo. O que falta, Giovanni, nos nossos dias? Exemplo. Paulo diz a Timóteo, antes ele diz: ninguém despreze a tua juventude. Quando eu fui ordenado, agora eu não vejo tanto isso, mas assim quando fui ordenado, pastor novo não fazia nem oração silenciosa numa igreja de pastor antigo. Pastor novo entrava ali e ele ficava quieto, calado, nem oração silenciosa ele fazia. Se fosse para um concílio, não podia nem abrir a boca. Quando tentasse abrir a boca, os pastores antigos já olhavam para ele e já botavam ele no cantinho dele. Mas eu vejo aqui Paulo falando: ninguém despreze a tua juventude. Porque a juventude, segundo Paulo, não é para ser desprezada, é para ser valorizada. Por que que todas as igrejas, na sua grande maioria, quando vai ter uma sucessão pastoral, os pastores mais velhos têm um grande privilégio, porque são escolhidos pela sabedoria, pelo tempo de ministério. Mas quem te garante que esse tempo de ministério foi um tempo de ministério profícuo? Quem te garante que esse pastor é aplicado à palavra, à leitura da palavra, ao ensinamento? Então é como se fosse um mérito para o pastor a antiguidade. Mas Paulo diz aqui, você, Giovanni, não deixe ninguém menosprezar a tua juventude. Porque na juventude há muito para se fazer durante o ministério. Eu costumo dizer sempre, eu fui pastor com 23 anos. E na primeira igreja batista de Sulacap, aos 23 anos. E há pouco tempo eu disse na minha igreja atual, eu falei assim: eu queria ter hoje o vigor que eu tinha aos meus 23 anos, com a sabedoria que eu tenho hoje, com os meus 59 anos. Ia ser imbatível, porque a força, com o conhecimento, com a experiência, você seria imbatível. Mas Deus não permite isso. Ou seja, você tem que se aplicar à leitura, ao conhecimento. Nunca desistir de pregar. Nunca desistir de pregar. Se é uma coisa que você tem que se aplicar, você tem que se dedicar, é à pregação. Não importa se as pessoas estão gostando, se não estão gostando, porque sermão é assim. Lutero, nosso grande homem de Deus, o pai da reforma, ele disse: o pastor que prega para agradar a homens, ele desagrada a Deus. Porque nem sempre o que você vai pregar vai agradar a igreja. Já pensou se todas as vezes que você for estar à frente do púlpito para transmitir uma palavra, você se preocupar
se aquilo que você vai pregar vai agradar a igreja, vai agradar a, B ou C. Que pregador é você? Que autoridade tem você? E se Deus te der uma palavra que vai desagradar a igreja inteira? Você não vai pregar? Vai se recusar a transmitir o recado de Deus? Mas tem pastores que hoje fazem isso. E é uma vergonha. Você pregar para agradar a igreja. Que autoridade o pastor vai ter? Qual vai ser a moral que ele vai ter diante da igreja? Quando ele pensar, não, vou falar para agradar A, B, C ou D. A mensagem do pastor, ela deve ser constrangedora. Ela tem que ser constrangedora. Porque o evangelho, ele constrange as pessoas. É uma mensagem que incomoda. É uma mensagem que inquieta. É uma mensagem que coça nos ouvidos. Porque senão não é evangelho. Você vai pregar qualquer coisa, menos o evangelho. E o que nós mais precisamos nesses tempos são de pastores que preguem a palavra. E essa palavra aqui tem sido olvidada, essa palavra tem sido rejeitada, essa palavra não tem sido aceita. Ela tem sido contemporizada, tem sido amaciada. Por isso que vocês veem aí Bíblia da Mulher. Já viu uma Bíblia que a capa é de oncinha? Bíblia da Mulher, na linguagem da mulher. Então a linguagem da mulher é fofinhos, amados. É uma palavra light. Tem Bíblia de tudo quanto é gosto. E o pastor sabe disso. Tanto que nós procuramos, né? Versões antigas, King James, porque estão procurando um evangelho light. Um evangelho que facilite para as pessoas serem crentes. Porque senão a igreja não fica cheia. Mas igreja cheia é sinônimo de igreja abençoada? Igreja cheia é sinônimo de uma igreja que anda ao pé da cruz? É a pergunta que nós nos fazemos. Uma vez um seminarista meu, que hoje é pastor, saímos para um evangelismo. E eu sempre fico, seminarista tem que estar sempre de olho, né? E eu fiquei do lado dele, estou vendo ele fazer um convite para o rapaz. Olha, quero te convidar, e eu falei assim, atitude bonita, foi. Quero te convidar para ir na minha igreja. Eu falei, opa, rapaz, isso daí vai dar pastor. E a nossa igreja é uma igreja muito boa. Eu falei, opa, glória a Deus. Você vai porque você vai ficar impressionado com o louvor. É um louvor maravilhoso. Tem um teatro de primeira. Tem o pessoal da dança. Terminou. Chamei ele aqui, vem cá. Você falou que nessa igreja vai estar Jesus? Você lembrou que Jesus vai estar lá? Você falou do secundário. Você não teve coragem de dizer assim, Jesus vai estar lá, vai na nossa igreja. Porque Jesus vai fazer uma obra na tua vida. Mas você se preocupou com o secundário. Aquilo que tanto faz. Se não tiver dança, o culto vai rolar e o Espírito Santo vai descer. Se não tiver música, o Espírito Santo vai atuar do mesmo jeito. Porque essas coisas, irmãos, são secundárias. Não são desnecessárias, elas são secundárias. Elas não podem nunca tomar a premissa da igreja, o axioma da igreja, que é Jesus Cristo. Então, se eu tenho que anunciar alguma coisa, eu tenho que anunciar que Jesus Cristo vai estar aqui na igreja.
Então ele ficou assim, eu falei, aprende essa lição, hein? Nós estamos anunciando a Jesus Cristo. Não estamos anunciando outras coisas. E essas coisas têm que ficar cravadas em nossos corações. Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 5, diz assim: desde agora ninguém me inquiete mais, porque eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Você tem que dizer as marcas do Evangelho. Você não tem que dizer o que é secundário na sua vida, você tem que dizer o principal. Ora, um dia Jesus Cristo marcou minha vida de uma forma indelével. É isso que eu tenho que anunciar. Jesus Cristo. E hoje os pastores têm perdido seu tempo em, como eu posso dizer, em maquiagem, num blush, em aparência. Estão esquecendo o que é secundário. Nós estamos esquecendo de pregar a palavra da cruz. A palavra da cruz, ela nunca foi tão rejeitada como é nos dias atuais. É uma palavra que, se você pregar a essência do Evangelho, o povo rejeita. Mas é o nosso povo mesmo, o povo de dentro da igreja. Porque eles querem ouvir coisas que dão incentivos momentâneos. Só vitória, poder, Deus maravilhoso, Deus de cura, Deus disso. Aí quando fala Deus da cruz, opa, peraí, o senhor está começando a pegar pesado. Negue-se a si mesmo, tome a sua... Ih, pastor, negar a mim mesmo? Como eu vou fazer isso, pastor? Necessário vos é nascer de novo? Como eu vou nascer de novo, pastor? Mas essas coisas estão ficando relegadas a segundo plano. Os pastores de hoje, Giovanni, e é preciso que você se comprometa com essa palavra, de pregar a palavra, que Paulo instrui a Timóteo, pregue a palavra em todo o tempo, que esse livro não se aparte da tua boca, porque pregar incentivo, mensagens de coach, mensagens de alento, mensagem disso, daquilo, isso é banalidade. Quando você vai para a internet, você escuta tantas coisas, mas você não escuta aquela palavra que vai tocar no coração das pessoas, que vai chamar uma responsabilidade, e uma responsabilidade que nós temos, de pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Hoje parece que caiu em desuso pregar a palavra, tanto que tem igrejas, e eu já passei por isso, e os irmãos sabem que eu falo mesmo, se eu fosse baú eu ficaria fechado, mas como eu não sou baú, eu falo mesmo. Eu fui pregar numa igreja que depois eu fui pastor dessa igreja. Você vê que falar a verdade é bom por causa disso. Eu cheguei lá, Marilé não estava comigo, atravessei a ponte e vim pregar numa igreja. E eu estou vendo, grupo A cantou, grupo B cantou, coral cantou, e coral recantou, e pá. Aí a dirigente chega para mim, pastor, queria falar para o senhor que a hora avançou, o senhor tem 10 minutos para pregar. 10 minutos, irmã? 10 minutos. Tá bom. Pode passar a palavra. Passou a palavra. Falei, irmãos, eu vim de Itaboraí, cheguei aqui antes de começar o culto, e disseram que eu tenho 10 minutos. Mas sinto em dizer para os irmãos, eu não vou cortar o meu sermão uma palavra. Os irmãos vão ouvir tudo que eu vim aqui pregar. E preguei, e preguei, e preguei, e repreguei. Depois falei para a irmã, muito obrigado. Tá? Eu não vou sair lá da China para vir aqui, para a irmã dizer que eu vou pregar 10 minutos. Nunca preguei tanto tempo na minha vida.
Mas depois eles me escolheram para ser pastor daquela igreja. Então, a palavra está sendo relegada, sim. E os pastores aceitam. Eu queria que falasse isso com o Spurgeon, quando ele fazia um sermão de 2 horas. Fala para Spurgeon. Você não pode. Era um homem de Deus. Príncipe dos pregadores. Ai, que alguém dissesse no tempo dele, você está pregando muito tempo. Ai, que alguém dissesse para Lutero. E uma vez tentaram até fazer isso com Lutero. Quando ele estava numa daquelas dietas lá na época da Inquisição, que foi levantado contra ele, perguntaram a Lutero, Lutero, você vai lá, Lutero? Vão te matar se você for a essa dieta, que vão questionar suas teses e você será morto. E ele disse assim, ainda que lá, além de Leão X, além de Aleander, além de todos os bispos, ainda que todos os telhados, cada telha, fosse um demônio, ainda assim eu lá estaria para dizer as verdades da Bíblia. E não volto atrás. Hoje tem pastores que voltam atrás quando são pressionados por suas igrejas. Voltam atrás. Não conseguem sustentar a palavra de Deus, está escrito na palavra. Estou caminhando para encerrar, porque pastor, quando fala demais. Nesses muitos anos de ministério, tinha um texto que eu fui muito contestado porque eu li esse texto. E era o texto de Malaquias 3, de 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha. Uma hora bastante. Aí um grupinho disseram assim, pastor, esse texto é pesado demais. E eu falei, o quê? O quê? Pesado demais? Eu falei, tem texto na Bíblia que é pesado? E o que eu faço? Eu rasgo ele da Bíblia? Eu não leio mais? Então tem parte da Bíblia que é aceitável e tem parte que não é. Então quer dizer que eu leio Salmo 91, Salmo 23, Salmo 121? Vocês escolhem. Eu só posso pregar aquilo que for soft. Eu só posso pregar o que vocês gostam. Não, porque isso aí diz, roubará. Ô, pastor, eu sonego o dízimo, mas não roubo. Sonegar o dízimo e roubar, pastor, é a mesma coisa? É diferente? Porque se Deus diz que é roubo, eu vou dizer o que para Deus? Ah, Senhor, eu discordo de ti. Tem que repensar tudo de novo. Porque hoje tem pastores que já questionam o dízimo. Na minha cidade tinha um pastor que falava assim, vem para a nossa igreja aqui, é 5% dízimo. 5%, aí é uma concorrência desleal, né? Pô, na minha igreja era 10%, o outro pastor fazendo por 5%. Mas tem disso. Quando a gente prega, os homossexuais, eles são bem-vindos no nosso meio. Mas eu sempre vou falar para eles, vocês são bem-vindos, mas tem que mudar de vida. Porque
não tem como você flexibilizar a palavra de Deus. E há muitos que ficam chocados com isso. Muitos da igreja ficam chocados com isso. Mas pior é uma pessoa ser lançada no inferno ao término de sua vida e você não ter falado a verdade. Porque na Bíblia não tem meio termo. Aos efeminados está destinado ao inferno. Mas não é porque Deus quis assim, é porque o homem quis assim. Não, ter um pastor aí, vamos flexibilizar a palavra. E fez um reboliço. Até que o pastor Saião foi, deu uma chapada nele, ele está afastado da ordem, mas continuou pastoreando. A Bíblia tem que ser reescrita. Como um pastor vai aceitar isso? Eu prefiro deixar de ser pastor do que alguém me falar assim, essa Bíblia tem que ser reescrita. Quem tem que ser reescrito sou eu. Quem tem que ser feito de novo sou eu. Então, Giovanni, já me alonguei bastante, mas ser o exemplo dos fiéis. Quer ter autoridade? Seja exemplo. Quer ter autoridade na palavra? Aplica-te à palavra. Quer ter autoridade na sua vida? Ande em conformidade com a palavra de Deus. Leia, estude. Um pastor culto é a coisa mais bonita que tem. Um pastor culto. Porque ninguém vai te tratar de qualquer maneira. Porque você não vai se ater só à sua formação pastoral. Para encerrar, eu fui chamado para pregar numa igreja aqui por perto. A igreja, eu acho que é de bairro Ideal. É aqui por perto. Terminei de pregar. O pastor falou assim, tem uma pessoa querendo falar com você aí. Eu falei, comigo? E eu fui ao gabinete e falei, ela disse que se sentiu ofendida. Vou pedir desculpa a ela, né? Se sentiu ofendida. Eu entrei no gabinete, estava uma senhora, uma moça, ela falou assim, eu sou advogada. E o senhor falou coisas aí que não pode. E eu perguntei, você é advogado? Não pode. Eu falei, o que eu não posso fazer aqui dentro da igreja? Eu sou ministro de Deus. Vamos lá para a Constituição. Direito constitucional. Liberdade de pregação, de credo, de religião. Então, isso quer dizer que eu estou errado porque eu estou exercendo meu direito de episcopo, de pastor, de pregar a palavra dentro do templo, uma área restrita e consagrada aos fiéis. Que a senhora é advogada? É formada em quê? Eu terminei a faculdade agora, eu sou advogado. E eu falei assim, eu também sou formado em Direito. Eu também tenho pós-graduação em Direito. Eu estou fazendo mestrado agora. E eu falei, vamos falar sobre direito constitucional. E comecei a conversar com ela, isso. Aí no final ela falou, pastor, me desculpa. E ela foi ser membro da minha igreja. Olha que benção. Depois de tomar um sermão, ela foi ser membro da minha igreja. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe Giovanni, que você dê continuidade a esse legado que foi passado por nós por imposição de mãos. Eu encerrando meu ministério esse ano, você iniciando. Então, continua o legado. Amém? Deus abençoe a amada igreja. Amém.